Isso poderia também gerar um conflito entre o governo federal e o governo do estado? Vamos lá, gente. O que a gente tem que entender? Esse processo de segurança pública não está começando agora. É uma coisa que já vem há um tempo, já vem dialogando com eles. No início da gestão, ainda com o ministro Flávio Dino à frente, o ministro veio diversas vezes aqui. Nós criamos, na época, um grupo juntos. Assim que o ministro Flávio Dino saiu, eu fiz a crítica que ninguém do governo federal nunca mais participou do grupo de lavagem de dinheiro. A gente vinha criticando a questão das estradas federais. O ministro Flávio Dino, na época, fez o envio das forças da Força Nacional, e a Força Nacional veio para cá com 200 homens. Eu falei para o ministro Flávio Dino que esses 200 homens, frente aos 43 mil que nós temos, era importante que ele nos ajudasse nas estradas federais, porque ali a gente estava tendo um alto índice de crime de roubo de carga que a gente pedia. Depois, com o ministro Lewandowski, quando eu retomei a crítica, onde eles começamos a fazer, na verdade, grandes operações de lavagem de dinheiro, e assim que mudou o ministro, a equipe do ministro Lewandowski não mais fez parte desse grupo, ficou só as forças estaduais. Eu refiz a crítica, o ministro Lewandowski me chamou lá, nós conversamos, eu solicitei vagas para criminosos de alta periculosidade, eles deram 10 vagas para a gente nos presídios federais. Com a mudança da superintendência daqui do Rio, o diálogo melhorou demais. O superintendente auxiliar-se no processo de segurança pública. A resposta que nós tivemos é: como o blindado precisa de um operador, que esse operador, por ser um servidor federal, necessidade de uma GLO, que é a garantia da lei e da ordem. Mas o presidente da República, em várias ocasiões, citado de GLO, ele falou que ele é contra e que ele não daria GLO alguma. Se o presidente não vai dar GLO e é fundamental que se tenha GLO, nós sabemos que não adianta ficar pedindo, que nós não teremos a ajuda das forças dos blindados federais para isso. E, portanto, não adianta ficar pedindo para ter não. Eu fui perguntado hoje por um repórter durante a coletiva de imprensa se o governo federal estava participando conosco. E eu disse que não. Ele me perguntou por quê e eu dei essa resposta técnica. Um outro repórter me faz a pergunta se eu achava que isso era uma questão política. E eu respondi: vamos separar as questões políticas. Não acho que isso seja política partidária, política. Não acho que alguém que seja eleito pelo povo, como o presidente Lula, estaria querendo prejudicar o Cláudio Castro ou o Rio de Janeiro. Mas, com uma crítica recorrente que eu faço, eu entendo que essa gestão não vê a segurança pública como prioridade. E não vê mesmo. E essa é uma crítica que eu faço recorrentemente e que eu mantenho essa crítica hoje aqui. Então, não adianta o ministro ficar chateado, porque não é prioridade deles a questão, sobretudo, de fronteiras. E eu respondo isso com dados. Ano passado, o Rio de Janeiro apreendeu 732 fuzis, 15 mil armas, sendo 732 fuzis. E o Rio de Janeiro não produz armas. Então, essas armas estão entrando pelas fronteiras federais. E não há, pelo menos o que a gente tem visto, não há uma grande ação. Até teve recentemente, eu elogiei na mesma coletiva a Polícia Federal por ter estourado uma fábrica de fuzis em São Paulo. Mas, mais uma vez, esses fuzis entram pelas estradas federais. Então, a questão de fronteira, a questão de estradas e de portos, e aeroporto menos, que aeroporto é quilo, porto que é tonelada, mostra que o governo federal ele fica pensando só na questão da PEC, sendo que a grande novidade da PEC, que é o SUSP, ele já existe desde 2018 e já é lei infraconstitucional. E eu não entendo por que ele não é colocado em prática. Está se esperando uma constitucionalização do SUSP
Ao que eu entendo, eu e diversos outros governadores, entendemos que ele já poderia estar sendo implantado, independente de se tornar PEC ou não. Ao fim e ao cabo, importante... Governador, só um ponto nisso que o senhor está colocando. O ministro da Justiça, ele está lá no Ceará hoje, que ele foi receber um título de cidadão honorário, ele deu uma entrevista coletiva e comentando lá essa questão da festividade que ele foi participar, ele termina dizendo: hoje é um dia de festa e eu estou muito feliz. Paralelo a isso, ele comentou as ações do Rio de Janeiro e minimizou o fato, né, diz que tem uma relação boa com o senhor e tudo. Os senhores conversaram hoje, o senhor poderia relatar se é que houve uma conversa entre os senhores ainda no dia de hoje? Eu já liguei para o ministro Lewandowski duas vezes, ele deve estar em algum compromisso lá, não pôde me atender.